E esse negócio de tendência aí, hein? Não, senhor, não, senhora. Não tô falando de nova tendência de Milão, nova tendência da moda, de Gisele Bündchen. Não tô falando de tendência de design, não tô falando de nada disso. Eu estou falando de tendências de business, de negócios, de mercado e também tendências sociais. E como que isso tudo impacta no teu negócio, na tua empresa de tecnologia, na tua startup. Mas antes, vamos pro básico aqui inicial de um vídeo. A produção já tá me ligando aqui, já tá me avisando o que eu tenho que fazer, então vamos lá. Te inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com todo mundo que tu achar que for útil esse negócio. Todos os links que eu citar vão estar aqui na descrição. O link do nosso site para tu conhecer todos os nossos serviços também tá aqui embaixo na descrição, e das nossas redes sociais também tá tudo aqui na descrição, beleza? Vamos pro vídeo sem enrolação. Então, primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o que é esse negócio de tendência, do que a gente tá falando. Como eu falei no começo, a gente não tá falando sobre tendência de moda, sobre tendência de design, sobre essas coisas todas que todo mundo costuma falar quando tá falando sobre tendência. De uma forma muito simples e muito básica, uma tendência, ela é uma transformação social, uma manifestação de mudança, uma mudança social, uma mudança de comportamento, uma mudança de mercado, enfim. Pensando nessa definição, se existem mudanças acontecendo, então nós precisamos estar atentos a essas mudanças acontecendo. Agora, rapidão, vamos entender aqui como é que funciona esse negócio de tal de tendência, beleza? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e possivelmente, da tal da curva S de disseminação de uma tendência. Ela começa aqui, vem pelos inovadores, que são o que a gente chama de early adopters, chega aqui e a gente tá falando da maioria majoritária, né? Da galera que, poxa, tem um negócio acontecendo aqui, então deixa eu ver o que é. Mais pra frente, quando ela começa a descer aqui a curva, a gente já tá começando a falar da maioria tardia. É aquela galera que deixou passar, entendeu? Pensa no Clubhouse, tá ligado? Clubhouse é um bom exemplo pra isso. E aí, no final, a gente tem o que a gente chama de as pessoas que são os retardatários. Não de uma forma pejorativa, mas a galera que chegou por final nesse negócio todo. Nesse fim da curva, o que acontece com a tendência é que ela tá se estabilizando, ou ela está morrendo, ou então ela tá se juntando com uma outra tendência que vai surgindo, e aí ela se transforma, e aí vira uma outra parada. Pedro, isso tá técnico demais, tá muito teórico, muito abstrato, vamos pro prático? Ok, meu caro gafanhoto, vamos lá. Por que isso tudo é importante? Primeira coisa é para que tu não seja pego de surpresa na tua empresa, na tua startup, na tua empresa de tecnologia. O maior exemplo, talvez o exemplo mais fácil de dar aqui é o da Blockbuster, né? Que não esteve atenta às mudanças de mercado, à mudança de como que as pessoas estavam consumindo novos conteúdos e acabou morrendo em todos os lugares e sendo substituída aí pela nossa querida e amada Netflix. Uma outra coisa também do porquê que isso é importante é que as tendências, elas nos ensinam a olhar para o futuro, mas sem viver no futuro. Pensar nisso como algo que nós podemos trazer para o presente. O excesso do futuro, ele também pode ser prejudicial para a tua empresa. Foi exatamente o que aconteceu com a Kodak. A Kodak, ela, cara, viu um movimento acontecendo, câmeras digitais, beleza, vamos, cara, double down nisso aqui, vamos com tudo nesse negócio, gastou dinheiro pra caramba, investiu pra caramba, só que o que aconteceu é que o timing não foi acertado, né? Eles viveram demais no futuro, apostaram demais todas as suas fichas dentro de uma cesta só, né? Todos os seus ovos dentro ali de uma cesta só, e aí o que aconteceu é que quando a tendência realmente começou a chegar pra maioria das pessoas, e aí começou a vir as câmeras digitais de fato, etc., ela já não tinha mais grana, entendeu? Já tinha ficado pra trás, já tinha ficado sem capital para poder continuar investindo. Então, houve investimento adiantado, digamos assim, porque a Kodak estava vivendo no futuro demais, digamos assim. Essa análise é muito importante, tá? Olhar para o futuro, mas não esquecer tanto daquilo que o passado já te ensinou, mas também daquilo que o presente está pedindo agora. Um outro ponto importante também é que isso te acrescenta repertório. As pessoas unem as experiências que elas têm com os repertórios de coisas que elas já conhecem e de problemas que elas identificam no mercado, e assim surgem grandes ideias, surgem grandes empresas, surgem grandes inovações e tecnologias. É assim que o mundo funciona e é assim que as coisas surgem. Se tu acrescentas mais um elemento, por exemplo, de repertório, que é a análise de tendências dentro do teu processo aí de criação, de inovação e de construção de novas tecnologias, de novas features e acréscimos para o teu produto, para tua startup, para tua empresa, tu tá conseguindo agregar mais valor, ter mais insight e ter mais um elemento que pode te ajudar a sair na frente dos teus concorrentes. Indo um pouco mais além, se a gente pensar na importância dessa questão de tendências, o mercado tech, ele é movido por isso. O mercado de startups é movido pelo futuro, por aquilo que está chegando. Se antecipar aqui é essencial. Hoje, por exemplo, a tendência de consumo vegana, vegetariana e mais saudável também, pensando em alimentos mais fit, né, mais saudáveis e etc., ela tá bastante disseminada. Mas lá um tempo atrás, quando isso estava começando, alguns anos atrás, a gente viu muitas empresas que já começaram a fazer esse movimento e assim conseguiram chegar no tempo certo para aproveitar o grande boom disso tudo que tá hoje. Olhar tendências também pode te ajudar a prever coisas que podem matar o teu negócio.
E aí tu te antecipa nisso. Seguindo nessa nossa análise aqui de empresas, por exemplo, e da tendência de consumo de comidas mais saudáveis e afins, tem um monte de empresa aí que tá ligado que o seu futuro possivelmente pode ser a morte, ou então pode ser o declínio muito grande do consumo das comidas que ela vende, das bebidas que ela vende. Não estão falando, por exemplo, de empresas como Coca-Cola, que estão vendo a diminuição de consumo de refrigerantes e aí começa a investir em outros lugares, em outras frentes. A gente está falando de empresas grandes, por exemplo, como McDonald's, que conseguem enxergar esse movimento também e começam a fazer movimentos devagar para poder se adaptar a essas novas tendências e fugir um pouco desse fast food mais pesado. Mas não somente para te ajudar a não deixar o teu negócio morrer, olhar para tendências e olhar para o futuro também pode te ajudar a enxergar demandas que ainda estão surgindo para fazer um movimento antecipado e chegar lá antes e conseguir pegar a água fresca, que é o mercado ainda vazio, um oceano completamente azul para tu trabalhar na tua empresa. A economia do compartilhamento, né, o fato de a gente poder usar carros de aplicativo, por exemplo, para poder se transportar e não precisar ter um carro, ou então alugar carros, que não é o caso, que é o caso de nós não termos a propriedade do carro, ou também a questão do uso de música somente para ouvir e não para poder ter dentro de casa, que hoje é muito comum, mas que foi uma mudança que aconteceu há pouco tempo. Mesma coisa sobre o uso de moradias, como é o caso do Airbnb, e aí você fica durante um tempo ali, depois sai, tá ok, tudo bem. A economia do compartilhamento, ela é exatamente uma tendência que começou um tempo atrás e que começou a crescer, ganhou um boom muito grande, e empresas que estavam muito atentas a esse tipo de movimento, como Spotify, como Airbnb, como eu falei, empresas de aluguel de carros e tudo mais que você pode pensar de exemplos dentro dessa ideia de economia de compartilhamento, foram empresas que se beneficiaram muito e muito mesmo de enxergar o futuro e enxergar essas demandas que viriam a surgir na sociedade. Agora, para finalizar, vamos tentar entender aqui como que a gente consegue se manter em inovação, olhando para as tendências, mas de forma segura, sem correr riscos ou então tentando correr o mínimo de riscos possíveis. Primeira coisa, acho que eu vou chover numa olhada aqui para todo mundo que trabalha com startup, empresa de tecnologia, é MVP, beleza, senhor? Use seus MVPs aí, faz um negocinho pequenininho, não precisa exagerar, entendeu? Não taca todos os ovos numa cesta só, a gente já tá careca de saber de tudo isso, entendeu? Pega um pouquinho da grana, coloca ali numa parada que tu achou que é interessante e que pode trazer bons retornos, tem alguma tendência que tá apontando para um determinado mercado, então beleza, deixa eu pegar um pedacinho aqui, 5%, 1% do meu budget aqui para investimentos fora, vou colocar aqui e aí vamos ver no que vai rolar. Segundo lugar, e talvez uma das dicas mais importantes aqui hoje é intraempreendedorismo. O canal do YouTube aqui do Metaprismo, isso aqui é só um exemplo, tá, para vocês. O canal do YouTube aqui do Metaprismo, ele não foi uma ideia minha. Minha ideia era continuar postando, por exemplo, conteúdos somente no Instagram e no LinkedIn. Mas o Rafa, que é o designer que trabalha aqui comigo, ele trouxe exatamente essa ideia para cá e isso foi excelente. Porque aqui a gente sempre tenta incentivar todo mundo a trazer qualquer ideia. Não importa qual é o nível, qual é o grau hierárquico. Então a gente sempre traz essa cultura do tipo assim, olha, todo mundo vai ser escutado aqui. E aí, cara, tem tido excelentes resultados. A gente tá gostando muito de conseguir trazer esse conteúdo aqui pra vocês o tempo todo e tá trazendo resultados em termos de negócio pra gente aqui também, tá? O que eu quero dizer com tudo isso é incentive uma cultura de intraempreendedorismo, de colaboração de todo mundo dentro da tua empresa. Quando a gente tem uma cultura que é voltada pra isso, você pode ter certeza que vão ter ideias incríveis que vão surgir de onde você menos espera. Em terceiro lugar, vamos falar aqui sobre relatórios de tendências. Cara, tem várias empresas por aí que fazem relatórios de tendências de vários mercados espalhados por aí. Então você vai encontrar relatórios de tendência só sobre moda, vai encontrar relatórios de tendência só sobre tecnologia, só sobre especificamente sobre software, só sobre especialmente sobre startups e, cara, tem relatórios de tendência de tudo que é tipo por aí. Tem várias empresas, eu vou deixar algumas aqui. Lembrando que essa lista que eu vou falar aqui agora para vocês é uma lista muito pequena, mas aqui na descrição tem uma lista muito maior com um monte de outras coisas para vocês pesquisarem e conseguirem estar a par das novidades, estar a par das tendências que estão acontecendo no mundo, beleza? A gente tem a WGSN, que é uma empresa bastante conhecida e que trabalha com essa questão de reportes de tendências. A gente tem o The Future Laboratory, que tem, além dos relatórios de tendências, ele também tem curso, inclusive um deles eu fiz, e é um curso maravilhoso, me ajudou a expandir muitos horizontes, a maneira como eu enxergo um monte de coisa e como eu analiso essas tendências. Então, cara, vale super a pena fazer The Future Laboratory. O terceiro é o The Board of Innovation, que tem várias ferramentas interessantes para tu usar no teu negócio. Eles têm serviços também, caso tu queira
queira contratar. E também tem relatórios de tendência. A gente tem o próprio CB Insights, que eu fiz um vídeo na semana passada aqui, na verdade 2 vídeos, né? Foi um vídeo que foi separado em 2 partes, porque ele ficou muito grande, falando sobre os 12 motivos pelos quais as startups costumam falir e como que a marca consegue influenciar nisso tudo. Todo aquele vídeo foi baseado em um relatório que eu li dentro do CB Insights. E lá também tem relatórios de tendências que pode ajudar o tempo todo nessa tua renovação e análise de tendências para tu te continuar inovando e vendo tudo aquilo que está acontecendo no mundo. As 2 coisas talvez mais importantes para tu conseguir inovar sem correr riscos demais são: primeiro, escolha qual cenário que tu vai querer estar. O que eu quero dizer com isso? Dentro da divisão da curva de disseminação de uma nova tendência, a gente tem basicamente 2 metades. A gente tem a metade inicial e a metade final. Essa metade inicial e um pedaço da final, ela tá falando ali de cenários emergentes. Esse começo aqui assim, né, esses 2 pedaços da ponta, perdão, não é aqui até o meio, né? Os 2 pedaços da ponta da curva, eles estão falando de cenários emergentes ou residuais, tá? São cenários que estão iniciando e, portanto, tem uma quantidade de oportunidades muito grande, porque tem pouca gente seguindo naquela tendência, porque tem poucas pessoas que adotaram aquela tendência, porque tem poucas empresas que estão pegando aquela fatia de mercado, aquele mercado que está surgindo ou não. Então, talvez, para resultados mais explosivos, os emergentes e os residuais são os melhores cenários. No entanto, eles também são os mais arriscados, porque se tem pouca gente, talvez é porque ou não deu certo, foi uma tendência que morreu, Clubhouse aí novamente, ou então pode ser que ainda não engatou e aí tu vai te adiantar demais, entendeu? Então, todo aquele cuidado que eu já falei aqui pra vocês nessa escolha de estar dentro de cenários emergentes ou residuais, porque eles estão ali no ponto de maior risco da coisa toda, mas também no ponto de maior retorno. E o segundo pedaço é o pedaço do meio, basicamente onde estão as 2 maiorias. Essas 2 maiorias dentro da curva, elas representam o cenário dominante, onde aquilo já está começando a se tornar maioria para todo mundo, seja da maioria mais atrasada, seja da maioria mais inicial, mas muita gente já está ali, o que significa que tem mais mercado, que tem mais gente que pode comprar, tem mais pessoas que já adotaram aquela tendência, e isso pode ser muito bom para tua empresa. No entanto, também tem mais concorrente, vai ter mais empresas que também viram a mesma coisa que tu viu, porque já chegou para a maioria, e aí tu vai ter mais competição também. O mais importante é tu saber que essas 2 coisas existem e tomar uma decisão de forma intencional. Eu estou dentro de um cenário residual ou emergente porque eu decidi assim, e eu acredito que os resultados serão esses, porque eu fiz o meu cálculo aqui, eu conversei com o meu time e eu acho que aqui é a melhor opção. Não, eu quero estar dentro do cenário que é mais dominante, sabendo da competição, então eu vou investir em outras coisas aqui para conseguir me diferenciar, em marca, em branding, por exemplo, né? Nada, só uma dica aqui, para poder estar dentro do cenário dominante e ainda conseguir me diferenciar e pegar uma fatia boa desse mercado. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido extremamente útil para ti, que possa te ajudar a conseguir estar em inovação o tempo todo, atento ao futuro, trazendo o futuro para o presente, para poder conseguir avançar, inovar e construir uma marca cada vez mais forte. O meu nome é Pedro Fondrá, eu sou CEO e estrategista de marcas aqui no estúdio Metaprisma, que é um estúdio de branding voltado somente para empresas de tecnologia e startups. Você tem um desafio de marca, acha que a sua marca pode ser mais forte, pode inovar mais, precisa dar uma olhada mais nas tendências e no futuro, construir um diferencial mais evidente e assim conseguir estar na frente dos seus concorrentes, tem um link aqui embaixo escrito assim, ó, traga o seu desafio ou alguma coisa parecida com isso aí. Cara, preenche lá o formulário que a gente entra em contato contigo o mais rápido possível pra gente poder ajudar a tua marca a crescer. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!